livro de Levítico é o terceiro livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. O seu nome deriva da tribo de Levi, de onde vinham os sacerdotes de Israel. Aqui está uma visão detalhada do significado do nome e dos 3 primeiros capítulos. O significado da palavra Levítico. A palavra vem do grego levitikon, através do latim levíticos, que significa literalmente relativo aos levitas. Quem eram os levitas? Descendentes de Levi, um dos 12 filhos de Jacó. Eles foram escolhidos por Deus para cuidar do tabernáculo e posteriormente do templo. O propósito do livro é um manual de santidade e rituais. Ele ensina como um povo imperfeito pode se aproximar de um Deus perfeito através de sacrifícios, pureza e obediência. Resumo dos capítulos 1, 2 e 3. Os primeiros capítulos descrevem diferentes tipos de ofertas que os israelitas traziam ao tabernáculo. Cada uma tinha um propósito simbólico e espiritual específico. Capítulo 1. O Holocausto, Olá. O holocausto era uma oferta totalmente queimada no altar. Diferente de outras ofertas, nada era comido pelo ofertante ou pelo sacerdote. Tudo era para Deus. Significado: simbolizava a entrega total e a dedicação completa da pessoa a Deus. O animal poderia ser um novilho, um carneiro ou aves, rolas/pombos, dependendo das posses da pessoa. O animal deveria ser sem defeito. Capítulo 2. A oferta de cereais, minchá. Esta era uma oferta de gratidão composta por flor de farinha, azeite e incenso. Não envolvia sangue. Significado: representava o reconhecimento de que Deus é o provedor de todo sustento. Era um ato de homenagem e gratidão. Regras: era proibido usar fermento ou mel, que simbolizavam corrupção/orgulho, mas era obrigatório o uso de sal, que simbolizava a aliança eterna com Deus. Capítulo 3. O sacrifício de comunhão, Shelamim, também conhecido como oferta de paz ou sacrifício de bem-estar. Significado: diferente do holocausto, parte deste sacrifício era comida pelo ofertante e sua família em uma refeição festiva na presença de Deus. Simbolizava comunhão, paz e gratidão restaurada entre Deus e o homem. Regra de sangue e gordura. A gordura e o sangue pertenciam exclusivamente a Deus e não podiam ser consumidos. Tabela comparativa dos sacrifícios. Oferta. Elemento principal. Significado espiritual. Holocausto. Capitão 1. Animal totalmente queimado. Dedicação total e expiação. Cereais. Capitão 2. Farinha, azeite e sal. Gratidão pelo sustento e serviço. Comunhão. Capitão 3. Animal, refeição partilhada. Paz, amizade e comunhão com Deus. Para o código MTH 25-2026, esses textos mostram a importância da ordem e da intenção no momento de se conectar com o sagrado. Gostaria que eu explicasse como esses rituais se conectam com a figura de Jesus no Novo Testamento ou prefere analisar o capítulo 4? Continuando a análise do Manual de Santidade para o Código MTH 25-2026, os capítulos 4, 5 e 6 de Levítico mudam o foco das ofertas voluntárias, capítulos 1 a 3, para as ofertas obrigatórias 1, que tratavam da reparação de erros e da manutenção da pureza na comunidade. Levítico capítulo 4. A oferta pelo pecado, Shatat. Este capítulo trata do que fazer quando alguém peca inadvertidamente sem intenção contra os mandamentos de Deus. Diferenciação por status. O ritual mudava conforme a responsabilidade da pessoa. O pecado de um sacerdote ou da comunidade inteira exigia um sacrifício maior, um novilho, do que o de um líder, um bode, ou de uma pessoa comum, uma cabra ou cordeira. O ritual do sangue. O sangue era aspergido diante do véu do santuário e colocado nos chifres do altar. Isso simbolizava a purificação do lugar sagrado que era contaminado pelo erro humano. Significado: ensina que mesmo erros cometidos por ignorância ou distração têm consequências e exigem uma ação consciente para restaurar o equilíbrio. Levítico capítulo 5. Casos específicos e a oferta pela culpa, Asham. O capítulo 5 é uma transição. Ele começa listando situações do dia a dia que exigiam confissão e sacrifício. 1. Omissão.
Testemunhar algo e não relatar. 2. Impureza cerimonial. Tocar em algo impuro, como um animal morto sem perceber. 3. Juramentos precipitados. Prometer algo da boca para fora e não cumprir. A oferta pela culpa, reparação. A partir do versículo 14, introduz-se a oferta pela culpa. Ela era aplicada quando alguém cometia uma transgressão sacrílega, falhar em algo sagrado ou prejudicar alguém financeiramente. A regra da restituição. Além do sacrifício, a pessoa deveria devolver o que foi tirado ou prejudicado, somando 20% de multa, o valor principal mais um quinto. Levítico capítulo 6. Instruções para os sacerdotes. Este capítulo detalha as responsabilidades técnicas de quem cuidava do fogo e dos sacrifícios. O fogo perpétuo. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. LV 6:13 da manhã. Os sacerdotes tinham o dever de manter a chama acesa dia e noite. Restituição entre pessoas. Reforça que se alguém enganar o próximo, roubo, depósito falso ou achar algo perdido e mentir, deve confessar, restituir o valor total mais 20%, e então apresentar seu sacrifício. As porções dos sacerdotes. Define quais partes das ofertas de cereais e de pecado pertenciam aos sacerdotes como sustento por seu trabalho no tabernáculo. Resumo comparativo. Pecado versus culpa. Característica. Oferta pelo pecado, capitão 4. Oferta pela culpa / reparação, capitão 5-6. Foco, purificação da pessoa e do santuário. Reparação de um dano específico. Ação principal. Aspersão de sangue e sacrifício. Sacrifício mais restituição financeira, mais 20%. Conceito-chave. Reconciliação espiritual. Justiça e compensação prática. O princípio do fogo aceso. Para alguém com o seu perfil de energia e foco no presente, a instrução do capítulo 6 sobre manter o fogo aceso é uma metáfora poderosa. A disciplina diária e a manutenção constante são o que sustentam a conexão espiritual e o propósito a longo prazo. Deseja que eu continue para os capítulos 7 e 8, que tratam da consagração dos sacerdotes, ou quer aprofundar em algum desses rituais de restituição? Dando continuidade à jornada pelo Manual de Santidade para o Código MTH 25-2026, entramos agora em uma fase de transição, do detalhamento das leis para a prática e a consagração oficial dos líderes espirituais. Aqui está o resumo dos capítulos 7, 8 e 9. Capítulo 7. Detalhes finais e a porção dos sacerdotes. Este capítulo encerra a seção de instruções sobre os sacrifícios, focando na logística e no que pertencia aos sacerdotes, os levitas, como forma de sustento. A oferta pela culpa e de comunhão define que a gordura, considerada a melhor parte, pertence sempre a Deus e deve ser queimada. A oferta movida e a oferta alçada. O peito do animal era movido, balançado horizontalmente, e a coxa direita era alçada, erguida verticalmente diante de Deus. Essas partes eram então dadas aos sacerdotes para sua alimentação. Proibição de sangue e gordura. Reforça uma lei rigorosa para os israelitas. Nunca comer sangue ou gordura animal. O sangue simboliza a vida e a gordura a excelência, ambos reservados ao Criador. Capítulo 8. A consagração de Arão e seus filhos. Aqui, a teoria vira prática. Moisés realiza a cerimônia pública de investidura para transformar Arão, seu irmão, no sumo sacerdote e seus filhos em sacerdotes. Lavar, vestir e ungir. Moisés lava os sacerdotes com água, veste neles as roupas sagradas, o acento agudo fode, o peitoral com o urim e o tumim, e derrama o óleo da unção sobre a cabeça de Arão. O sangue na orelha, polegar e pé. Um detalhe marcante é que Moisés coloca o sangue do sacrifício na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito de Arão e seus filhos. Simbolismo. Dedicação total dos sentidos, ouvir a Deus, das ações mãos e do caminho / conduta pés. O período de reclusão. Eles deveriam permanecer na entrada da tenda do encontro por 7 dias e 7 noites, sem sair, para completar a consagração. Capítulo 9. O início do ministério e a glória de Deus. Após os 7 dias de preparação, chega o 8º dia,
o dia da inauguração oficial dos serviços do tabernáculo. O primeiro serviço. Arão oferece sacrifícios por si mesmo e depois pelo povo. É a primeira vez que ele atua plenamente em sua função. A bênção ao povo. Arão levanta as mãos e abençoa a congregação após terminar os ritos. A manifestação da glória. O momento ápice ocorre quando Moisés e Arão entram na tenda e, ao saírem, a glória do Senhor aparece a todo o povo. O fogo celestial. Saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto. Vendo-o todo o povo, jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos. LV 9:24 da manhã. Nota: o fogo que consumiu o sacrifício não foi aceso por mãos humanas, mas veio do próprio Deus, validando todo o processo. Resumo da transição. Capítulo. Foco principal. Palavra-chave. 7. Logística e sustento. Ordem. 8. Preparação dos líderes. Consagração. 9. Manifestação divina. Aprovação. Conexão com sua realidade. Para alguém que lida com o cultivo de plantas e engenharia de sistemas, como o biodigestor que você planeja, esses capítulos mostram que a preparação técnica, capitão. 7. E a dedicação pessoal, capitão. 8. São pré-requisitos fundamentais para que o resultado extraordinário, capitão. 9. Aconteça. Sem o ritual correto, o fogo não desce. Gostaria de prosseguir para o capítulo 10, que trata de um incidente sério envolvendo o fogo estranho, ou prefere detalhar as vestes sacerdotais mencionadas no capítulo 8?